aparecem, buscando um alívio para as suas dores, para os seus problemas, as suas dificuldades. Rogamos a Jesus que nesta noite, por meio dos seus trabalhadores, estejam nos envolvendo numa psicosfera de paz, de alegria, de harmonia interior, para que possamos absorver ao máximo aquilo que o Marcos preparou essa noite, vai nos trazer, que possamos compreender na totalidade a mensagem. E como peço sempre, Senhor, que esse conhecimento não fique apenas retido na nossa mente, mas sobretudo se associe aos nossos sentimentos de amor, de respeito, de dignidade, e transforme assim em ações no bem, no nosso bem e no bem de todos aqueles que dividem essa jornada conosco. Agradecemos também aos trabalhadores da nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, a quem agradecemos essa presença tão amorosa, tão afetuosa, que podemos sentir nesse instante. E assim, querido Mestre, mais uma vez, em Teu nome, nós daremos início aos trabalhos desta noite. Fique conosco, Jesus, agora e para sempre. Obrigado. Boa noite a todos. Prazer imenso, mais uma vez, estarmos todos reunidos, né? Sempre buscando refletir, meditar e estudar em cima das obras de Allan Kardec, esse missionário que nos legou o Espiritismo. Sabemos que sem ele, né, não estaríamos reunidos nesse instante, uma sexta-feira, 8 horas da noite, aprendendo um pouquinho mais sobre esse intercâmbio do mundo espiritual conosco, aprendendo um pouquinho mais do amor de Deus por nós. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em toda parte, Ele sabe de tudo. Então, Ele sabe do que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. E o que nós precisamos no dia de hoje? Nós precisamos interiorizar as leis de Deus dentro de nós. Nas obras de Allan Kardec fica muito claro que quando nos afastamos das leis de Deus, nós sofremos, nós angariamos dores, sofrimentos para nós mesmos. E as dores, quando eu digo dores, não são só dores físicas, são dores morais também, que são muito mais pungentes, muito mais doloridas que as dores físicas. Porque as dores morais, elas não somem de uma hora para outra. As dores morais têm que ser retiradas por nós mesmos. As dores morais que são causadas pelo nosso afastamento das leis de Deus, nos fazem achar que somos mais do que os nossos irmãos, que é o chamado orgulho, né? Ou nos fazem esquecer que existem nossos irmãos, né? E não fazer nada por eles, que é o chamado egoísmo. E os ensinamentos de Jesus vêm totalmente em contrapartida do orgulho e do egoísmo. Todos os ensinamentos de Jesus são baseados em duas virtudes. Quem lembra quais são essas virtudes? Está no Evangelho isso. Humildade e caridade, que são virtudes que andam juntas. Ninguém é humilde sem ser caridoso, e ninguém é caridoso sem ser humilde. E assim a gente abre, com essa singela mensagem, a gente abre a palestra de hoje, que é sobre magnetismo e espiritismo. Antes de Kardec, no final do século XVIII, surgiu uma ciência chamada magnetismo animal,
Quem já ouviu falar dessa ciência, magnetismo animal? Surgiu com um médico alemão chamado Franz Anton Mesmer. Mesmer descobriu que quando ele colocava a sua vontade para curar o outro, isso agia de alguma forma. E ele também trouxe a teoria do fluido cósmico universal, que existe um fluido que está em todo o universo, que nos envolve, e nós aqui, como peixes no aquário, estamos envoltas desses fluidos. E depois que surgiu o Espiritismo, adivinha o que os Espíritos disseram? Esse fluido existe mesmo, e ele está em todo o universo. E os Espíritos disseram mais: tudo provém desse fluido, tudo, a matéria, os nossos corpos, os nossos espíritos, tudo provém desse fluido. É como se fosse a matéria-prima de Deus. Só que esse fluido que está em volta de nós e que está aqui entre nós, ele não tem uma qualidade, vamos dizer assim, mas existe uma coisa em nós que dá qualidade a eles. O que é? Os nossos pensamentos. Os seus e os meus pensamentos dão qualidade a esses fluidos. E adivinha quem consegue perceber o meu e o seu pensamento? Os espíritos. Então, se eu começo a pensar, vibrar na raiva, no ódio, no rancor, na falta de perdão, como é que fica esse fluido que está em mim, que faz parte da minha alma? Kardec chama de envoltório fluídico. Em volta do nosso corpo, algumas pessoas veem, né? Tem algumas religiões que chamam de áurea, né? Em volta assim fica um envoltório fluídico, formado pelos seus pensamentos. E os espíritos veem. Aí você pergunta: mas Marcos, até os obsessores? Sim. Como é que você acha que ele te encontrou? Em outra vida. O obsessor, para quem está chegando agora e não sabe, né? É um espírito que te conhece de outra vida, que te persegue por algo de outra vida. Não te perdoou por algo que você fez, ele te persegue querendo te fazer o mal. Você não tem mais o corpo que você passou em outra vida, de outra encarnação. Você está com outro corpo, mas ele sabe que é você. Ele consegue ver os seus pensamentos. Olha só que inimigo que a gente ganha, hein? Só que só ganha um obsessor assim quem busca fazer o mal. Por isso que eu falo: olha, gente, vai fazer o mal para alguém? Faz o mal para alguém que é bom, né? Pelo menos ele vai te perdoar, não vai te perseguir, né? Brincadeira, não é assim, né? Porque quando a gente faz o mal também, independente se é para alguém bom, existe uma coisa em nós, está no livro dos Espíritos, se eu não estou enganado, acho que é a questão 621. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência. A consciência é Deus em nós. Você pensou em praticar algo errado, tua consciência te cobra. Na mesma hora, ela te cobra. A não ser que você pense em fazer algo mal, mas você está lutando contra aquilo. Você não quer mais praticar aquele negócio que é contra a lei de Deus. Isso, os Espíritos dizem que você angaria virtude. Então você está lutando contra aquele mal que está dentro de você, os bons Espíritos vão vir até você para te ajudar a sair daquilo. E se você praticou o mal alguma vez, você terá a oportunidade de reparação. Vamos supor, alguém que em alguma encarnação machucou muitos outros, ele pode voltar, pode pedir para voltar com bastante fluido, como um passista. Magnetismo, hoje, ele está no passe magnético. O passe magnético pode curar, dependendo de quem está dando o passe. Depende da vontade do passista, depende da saúde que ele tem. Marcos, da onde que você tirou esse estudo? Das obras de Kardec. Ele fala isso. 90%, 99% de tudo que eu vou falar aqui hoje está dentro desse site aqui, ó, onde tem todas as obras de Kardec.
Só para vocês darem uma olhada, ó. De graça. É só colocar lá, www.kardecpedia.com. Todas as obras de Kardec de graça para vocês. Então, Marcos, o passista pode curar? Pode. Você sabe o que Kardec disse na primeira edição da Revista Espírita? Que é essa daqui de 1858. Essa aqui. Ele fala assim: estudei o magnetismo durante 35 anos. Kardec era passista. Só que a diferença é que o magnetismo, quando ele surgiu, ele era aplicado em pessoas doentes, pessoas com dores, pessoas com obsessões espirituais. Não se procurava o magnetismo para outra coisa. Era uma forma de curar. E naquela época era muito praticado. Mas por que, Marcos? A medicina daquela época era muito diferente de hoje. Muito. Você chegava mal, saía muito pior. Eles achavam que tudo estava no sangue. Então eles faziam uma coisa chamada sangria. Qualquer coisa que acontecia, eles te cortavam para você sangrar, para sair o sangue sujo. Enfim, muitas pessoas chegavam ruins, saíam piores, né? Mas enfim, nessa ciência do magnetismo animal, enquanto os magnetizadores estavam magnetizando alguém com a intenção de curar, aconteciam alguns fenômenos com aquela pessoa que recebia aquele fluido, né? Porque existe esse fluido cósmico universal que está em volta de nós, ele está em nosso espírito, ele está em nossos corpos e ele está nos espíritos desencarnados também. Então, quando o magnetizador estava lá magnetizando alguém, algumas pessoas dormiam. Só que após dormir, elas começavam a falar. E aí ela falou: olha, eu tô com essa doença aqui, mas para mim me curar, eu vou ter que fazer isso. Ele falava o que ele precisava fazer para ser curado. Isso é chamado de sonambulismo. Mas Marcos, isso faz parte do Espiritismo? Quem aqui já leu o Livro dos Espíritos? Capítulo 8 do Livro dos Espíritos, como é que chama? Emancipação da alma. Lá ele trata do sonambulismo, catalepsia localizada, letargia, dupla vista. Todos esses fenômenos, antes de surgir o Espiritismo, Allan Kardec já conhecia, porque surgiram do magnetismo animal. E na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec colocou lá: estudei o sonambulismo durante 35 anos. Então o que acontecia com aquela pessoa que estava recebendo ali o passe, dormia e que passava a própria cura? Ela entrava em um estado sonambúlico, que é um estado de emancipação da alma. Naquele momento a alma dele estava liberta e ele conseguia ver além. E muitos magnetizadores na época começaram a fazer muitos estudos sobre isso. Muitos. Eles chegaram a magnetizar sonâmbulos. A pessoa dormia, para provar para as pessoas que eles estavam dormindo e que não estavam vendo nada, amarravam os olhos dela e colocavam elas para jogar carta. Ela sabia qual que eram as cartas delas, sabia as cartas de todos que estavam em volta e às vezes sabia qual carta os outros iam jogar. E aí eu te pergunto, como isso? Por quê? O Espiritismo tem a resposta. Ele está em estado de emancipação da alma e não existe matéria para o espírito. O espírito consegue ver além da matéria. Por isso que o obsessor vê os seus pensamentos. E dependendo do grau de evolução do espírito, ele consegue ver o futuro. Consegue. A tia da minha esposa agora está doente, né? Era médio vidente, clarividente, médio sonambúlica, tinha várias mediunidades. Em 2012, a gente estava minha esposa estava junto, lá no Beira Rio, num restaurante que tinha aqui em Rio Preto, na Murchid Once,
Ela virou para mim e falou várias coisas que estavam acontecendo comigo, influência espiritual, e virou para mim e falou assim, ó: Marcos, eu te vejo você dando palestra no futuro. A primeira palestra que eu vim dar foi em 2015, 3 anos depois. Eu nunca imaginava que ia fazer isso aqui, que eu estaria aqui. Então, para o espírito não existe essa matéria. O mundo espiritual, é por isso que é importante a gente estudar as obras de Allan Kardec. O mundo espiritual é muito diferente do mundo daqui de carne, muito diferente. Exemplo, quando surgiu o espiritismo, tinha as mesas girantes, acredito que todos saibam, né? Um fenômeno no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Os médios se reuniam em volta da mesa, colocavam a mão, a mesa flutuava, né? Flutuava, me lembro que é século XIX, hein? Não é essas mesas de plástico, não, é mesa de madeira mesmo. A mesa flutuava. Aí você pensa, como é que os espíritos faziam? Ele vinha com a mão aqui assim, pegava e erguia. Como é que o espírito faz para erguer uma mesa? Ele pode estar até longe. O pensamento dele, ele usa esse fluido que está aqui em volta. Imagina como se fosse uma fumaça. Ele usa esse fluido como seu pensamento, o fluido envolve a mesa e a mesa sobe. Olha que maravilha. E esse mesmo pensamento nosso, quando a gente coloca com a intenção de aliviar e até curar uma dor, é possível, se soubermos ser assistidos pelos bons espíritos. É o que Kardec diz. Kardec fala na Revista Espírita: todo magnetizador, ou todo passista, pode se tornar médium curador, se souber ser assistido pelos bons espíritos. A diferença é que o médium curador, ele vai curar você num toque, num passe. A pessoa que está buscando, o passista, ele vai poder curar sim, mas com sessões. Vai demorar um pouco mais, mas pode chegar no mesmo resultado. E Kardec sabia do que estava falando? Claro que sabia. Vocês sabem quem que era o mentor espiritual de Allan Kardec? Se chamava Espírito de Verdade ou da Verdade, tanto faz. E aí eu vou citar para vocês, só para vocês terem uma base de quem é esse espírito, vou citar uma passagem que ele deixou. Ele deixou várias mensagens, deixando claro quem ele foi quando passou pela Terra. Eu vou citar uma, que está na Revista Espírita de Allan Kardec. Vou citar uma. Ele fala assim, ó: eu vim há 18 séculos e anunciei: há muitas moradas na casa de meu pai. O Espírito de Verdade falou isso na Revista Espírita. Quem que veio há 18 séculos e anunciou que há muitas moradas na casa de meu pai? Só que Kardec não poderia escrever embaixo: meu mentor. Imagina se ele fala: meu mentor é Jesus. Ele já era perseguido naquela época. Imagina o que não fariam com ele. E ele deixa claro ser quem é também no Evangelho segundo o Espiritismo. Pega lá, lê o Advento do Espírito de Verdade, que está no Evangelho. Lê lá. Ele deixa claro ser quem ele é. É por isso que eu sempre digo: ficar com Kardec é ficar com Jesus. Mas Marcos, quem que pode ser esse passista, essa pessoa que pode aliviar e que pode curar a dor das pessoas? É preciso ter muito conhecimento. O conhecimento é maravilhoso, ele é libertador e nós precisamos dele sim. Só que eu vou citar uma coisa que aconteceu lá no centro que eu trabalho, né? O Navarro recomendou uma mulher frequentar lá. Ela tinha câncer, né? Eu digo tinha porque eu acredito que ela deve ter até desencarnado, porque ela estava com câncer em estado terminal. Várias operações pelo rosto, não tinha olho, parte da boca, nariz, tinha tirado tudo, né? Evangélica. Ela e o marido procuraram a gente. Acredito que tinha intenção de ser curados, né? Mas enfim, procuraram nós.
E eu passei uma coisa que está na Revista Espírita de Allan Kardec. E os antigos magnetizadores, antes do espiritismo, também recomendavam. Eles recomendavam familiares ou amigos, mesmo não conhecendo as técnicas de magnetismo, não conhecendo o magnetismo, eles recomendavam familiares e amigos aplicarem o magnetismo na pessoa doente. Essa mulher, ela tinha uma dor na cabeça, quase que diária, que segundo ela tomava morfina, e a dor demorava para passar. Todo mundo sabe o que é morfina, né? Uma das drogas, um dos remédios mais fortes que tem para aliviar dor. E tem uma passagem aqui na Revista Espírita, não lembro qual que é o ano, mas se você colocar na barra de procura aqui da Kardecpedia, aquela ali em cima, ó, essa daqui, ó, aqui, se você escrever Grupo Curador de Marmande, vai aparecer 3 casos que o Grupo Curador de Marmande recomendou para que familiares aplicassem o magnetismo na pessoa doente, e pessoas foram curadas, pessoas que não conheciam o magnetismo. E lá agora, recentemente, o ano passado, eu recomendei para o marido dela, e os dois eram evangélicos, tá? Não deixaram de ser evangélicos. Eu falei para ele, você coloca as mãos e faz uma prece. Ele começou a fazer isso. Depois de alguns dias ele voltou. Ela não foi curada, vamos ser sinceros, né? Mas eles falaram para a gente que a dor que ela sentia diminuiu 70%. De morfina que ela tomava, ela passou a tomar dipirona para dor. Parou de sofrer com a dor que ela tinha. Uma pessoa que não era espírita, não tinha a menor noção de como os espíritos agiam. Eu cheguei a falar para ele, olha, você chama com o seu pensamento, chama seu anjo guardião. Ele fez uma careta. Eu falei, não, pode, Espírito Santo. Ele foi lá e fez. Então, esse poder, entre aspas, não está na mão do palestrante, do passista, está na mão de todos nós. O Espiritismo, ele é libertador. Ele acabou com aquelas castas sacerdotais que existiam nas religiões, que porque a pessoa está à frente, ela é mais do que o outro. Não é. É fora da caridade que não há salvação. Você que está aí sentado me ouvindo falar, pode praticar isso muito mais do que eu, e ter uma evolução moral muito mais do que eu, e eu posso citar isso sem problema nenhum, porque somos espíritas, não tem ninguém à frente de ninguém aqui. Quando você estuda o livro dos Espíritos, está lá bem no começo, a questão 100, Kardec divide os Espíritos em terceira, segunda e primeira ordem. Terceira ordem, a maioria dos Espíritos da Terra são, porque ainda temos orgulho e egoísmo, ainda ficamos tristes. Espírito de segunda ordem não fica triste, ele vem aqui na Terra só em caráter de missão. Os nossos anjos guardiões, tem alguém aqui que não sabe o que é um anjo guardião? Um anjo guardião é um espírito mais evoluído que nós, eles são na segunda ordem já, desmaterializados, e eles zelam por nós como um pai zela por filho, está no livro dos Espíritos. E nós podemos nos comunicar com eles todos os dias, e às vezes eles se comunicam com você e você nem percebe, através do pensamento. Olha só, todos nós, nesse gênero de médium, todos nós somos. Kardec usa muito bem a polissemia das palavras, né? A palavra médium tem 2 conotações, né? Uma médium que todos nós somos, porque nos comunicamos com espíritos através do pensamento, e aquela no sentido restrito, que é a pessoa que sente em maior ou menor grau os espíritos, né? E aí são a mediunidade de psicografia, vidência, possessão, enfim, aquela variedade imensa
de mediunidades. Mediunidade de cura, né? Já que a gente está tratando dessa questão que se embaraça, né? A mediunidade de cura, magnetismo, elas andam praticamente juntas. Kardec fala, como eu já acabei de falar, né? Todo magnetizador pode se tornar médium curador. E muitas pessoas nascem com essa mediunidade de cura e não sabem. Inclusive, eu li hoje, até na Revista Espírita, né? A pessoa queria curar um amigo, né? Foi consultar um sonâmbulo. Lembra que eu falei do sonambulismo? Efeito de emancipação da alma? O rapaz lá magnetizou o sonâmbulo, ele dormiu. Aí ele falou, ó, tem uma pessoa que pode curar esse seu amigo. Ele mora lá na mesma vila dele, mas ele não sabe que tem a mediunidade de cura. Olha só. E quantos de nós, às vezes, temos algum dom, alguma mediunidade, alguma coisa, e não fazemos nada? A mediunidade pode ser usada a qualquer momento. Quem é médium sabe disso. Quem nunca aí, que ouve ou vê os espíritos, estava no seu serviço, no seu trabalho, e ouviu algum espírito? Não adianta a gente pensar, falar, eu vou lidar com o espiritismo só dentro do centro espírita. Não é assim. Os espíritos vão e estão em todas as partes. Não existe matéria para os espíritos e nem para os fluidos, né? Às vezes, eu fui uma vez numa casa espírita, né? Muitas fazem isso, né? A pessoa vai lá e coloca a garrafinha para magnetizar, para fluidificar, como é chamado, né? Aí a pessoa vai lá e abre a tampinha. Só que se eu faço uma prece para alguém, que a pessoa está em outra cidade, o meu fluido pode chegar a essa outra pessoa? Chega. Você acha que não vai atravessar uma tampinha aqui? Atravessa, e não precisa nem fazer, se for fazer a prece para magnetizar a garrafa, não precisa nem fazer por cima, pode fazer pelo lado, por baixo. O fluido passa tudo, ele atravessa tudo, ele imanta tudo. Um grande magnetizador do século XIX, chamado Charles La Fontaine, né? Ele fez muitas experiências com o magnetismo, ele curou muitas pessoas também, tá? Ele tinha o costume de magnetizar objetos, e aí ele entregava para pessoas, lembrando, deixar claro que isso está na doutrina espírita, as pessoas dotadas desse dom, sonambulismo, né? Não é uma mediunidade, é uma emancipação da alma. A pessoa, igual a mediunidade, ela tem que nascer com isso no corpo, entende? Nós ainda não sabemos como isso age, né? Mas a pessoa ou nasce ou não nasce, tá? Enfim, ele magnetizava o objeto, a pessoa dotada de sonambulismo tocava no objeto, imediatamente ela entrava num transe sonambúlico. E existem pessoas que veem esses fluidos, né? Existem pessoas que veem, porque eles estão em todas as partes. Isso só veio, o magnetismo só veio para dar provas para nós do que o mundo espiritual está aí, ele existe e não podemos deixar de levá-lo em conta, que somos seres espirituais. Jesus mesmo, Jesus veio na terra encarnado e ele curou muitas pessoas? Sim. E por que ele curou muitas pessoas? Com a intenção delas abrirem os olhos. Falou, ó, existe algo a mais na terra. Existe algo a mais. Venha e siga-me. Porque todas as pessoas que Jesus foi lá e tocou e curou, que estavam prontas, é claro, passaram a segui-lo. Agora, aquelas no qual o orgulho e o egoísmo ainda estavam exacerbados,
o maior homem que passou pela terra, passou por elas, deixou sua mensagem, curou pessoas na frente delas, e elas não conseguiram perceber quem ele era, não conseguiram ver quem ele era. E aí eu pergunto a você e para mim, será que eu e você não somos essa pessoa nesse momento? Não conseguimos perceber que os ensinamentos de Jesus estão nas obras de Allan Kardec? E eu sei que muitas pessoas já ouviram falar que estão ultrapassadas, que não precisa estudar, vamos estudar as outras, mas tudo começou aqui. Tudo tem que começar pelo começo. Tem algum engenheiro por aqui? Se tivesse, já sabia, né? Mas que nós sabemos, né? Vai construir uma casa, começa por onde? Um alicerce. Começa a construir uma casa pela parede? Pelo teto? É pelo alicerce. O alicerce está aqui. E é preciso que estudemos todas as suas obras, porque o Espiritismo, como está citado lá em cima, é uma ciência, e toda ciência, ela caminha, ela progride, igual na ciência do magnetismo, ela também caminhou e progrediu. Quando o Mesmer descobriu a ciência do magnetismo, que sempre existiu, né? Essa transmissão de fluidos sempre existiu, na Revista Espírita de Allan Kardec, ele cita que um espírita, que era arqueólogo, encontrou mensagens sobre o passe magnético, sobre a cura através do magnetismo, e naqueles escritos, não lembro se é hieroglifos, não, esqueci o nome, naquele, como é que chamam os egípcios, escreviam, né? Encontrou. E um dito era assim, ó, eles falavam assim: coloque a sua mão sobre o doente, diga para a doença sair, e ela sai. Os egípcios praticavam o passe magnético, e também encontraram pinturas dos egípcios, com uma pessoa magnetizando a outra, e a outra em estado sonambúlico, dormindo. Outro fenômeno que também está no Livro dos Espíritos, capítulo 8, da emancipação da alma, catalepsia. Quem já ouviu falar da catalepsia? Acho que muitos já devem ter visto na televisão, né? A pessoa morre, desencarna, né? Vai lá, enterra, aí depois a pessoa acorda depois de um dia dentro do caixão. Alguém já ouviu falar sobre isso? Catalepsia é um estado de emancipação da alma. Inclusive na Gênese, Kardec deixa claro que quando que Lázaro estava em estado de catalepsia. Quem lembra da passagem de Lázaro? Que Jesus, Lázaro, acorde. Por quê? Estado de emancipação da alma. O corpo dorme, o espírito sai. Só que dá a impressão de morto. E na ciência do magnetismo, foi descoberto isso também. Muitas pessoas entravam em estado de catalepsia, né? E muitos desses magnetizadores, porque o magnetismo naquela época, o magnetismo animal era uma ciência, né? Eles faziam apresentações daquilo, colocava a pessoa em estado de catalepsia e dava um choque nelas, ela não acordava, dava tiro de pistola do lado do ouvido, ela não acordava. É um estado de emancipação da alma, que nós desconhecemos aí no que acontece. Outra coisa que acontecia muito no século XVIII e XIX, era a catalepsia localizada. O que é catalepsia localizada? A pessoa precisava fazer uma operação, extrair o pé, vamos supor. Naquela época não tinha as anestesias que tínhamos hoje. O magnetizador ia lá, tirava a sensibilidade do pé da pessoa, o médico ia lá, extraía, a pessoa não sentia dor nenhuma e a pessoa acordada. Um grande magnetizador do século XIX, o Barão do Potê, cita um hospital mesmérico na Índia, antes do espiritismo isso, acho que 1830, se não estou enganado. Eles só faziam cirurgias dessa forma, com magnetizadores, colocando a pessoa naquele estado,
E hoje, isso existe, gente. Hoje nós não precisamos mais, né? Mas nós podemos fazer isso. Eu lembro que nós atendemos um rapaz que tinha câncer. Ele tinha uma bola aqui desse tamanho aqui, ó, no pescoço. Tudo que ele ingeria, ele sentia dor. Quando nós magnetizávamos ele chegava a ficar 2 a 3 dias sem sentir dor nenhuma. É um efeito parecido, não é o mesmo, mas nenhum remédio da terra fazia aquilo com ele. E esse poder não é meu, não é seu, é nosso. Nós temos ele. Essa é a mensagem da noite. Quantas vezes minha filha está aqui, quando era pequena, dor de barriga, dor de estômago, quantas vezes eu não dava um passe nela, fazia oração em silêncio. Na época eu nem conheci, no começo eu nem conhecia o magnetismo, né? Só tinha feito de curso de passe lá no Francisco de Assis, fiz aqui também, né? Então ia lá, em silêncio, chamava o meu mentor com o pensamento, e a dor dela cessava, pelo menos naquele instante, né? Ah, Marcos, não seria mais fácil dar um dipirona para ela? Não, né? É um remédio natural, gente, que todos nós temos isso. Mas é importante a fé em Deus, saber que pode ter uma boa saúde e saber ser assistido pelos bons espíritos. Saber que você tem um anjo guardião ao seu lado e entrar em contato com ele o máximo possível. Transformação moral. Capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. Qualquer pessoa que queira trabalhar com passe ou com magnetismo, ela tem que fazer a sua transformação moral, porque da mesma maneira que eu posso passar um fluido aliviador ou até curador para a pessoa, pode-se passar um fluido maléfico também para a pessoa e deixar a pessoa pior. Então a pessoa que vai trabalhar com isso tem que ter a ciência que tem que estar saudável, minimamente saudável, né? Sempre lembrando, né? É que na nossa medicina de hoje, na nossa psicologia de hoje, tudo é doença, né? Eu tenho um amigo psicólogo, né? Que ele falou para mim, teve uma época na faculdade que o próprio professor para mim falou, ó, é uma aula que ele passava por terapias, né? E que ele mesmo falava, olha, você vai se identificar com vários transtornos. Então hoje, você tem um pensamento acelerado, é um transtorno. Você tem um meio lento, é outro. Você tem é outro. O que Kardec, o que os magnetizadores, o que os espíritos dizem é estar saudável, é não ter uma doença, um câncer, alguma coisa, uma infecção, alguma coisa que seu corpo está combatendo. Porque quando você vai dar o passo ou você vai magnetizar alguém, você chama um espírito, um bom espírito, com o seu pensamento, se os bons espíritos se identificam com a pessoa que você vai dar o passo ou magnetizar, ou com você, o fluido dele, lembrando, é chamado de energia hoje no movimento espírita, né? Kardec usou o termo fluido, tá? O fluido do espírito passa por você e depois para a pessoa. Só que os fluidos dos bons espíritos é muito mais leve, muito mais apto a curar. E o nosso? O nosso ainda é cheio de imperfeições. Então, o dele, quando passa por nós, é de certa maneira maculado, né? E aí depende da sua transformação moral, da sua reforma íntima, para ele ser mais maculado ou um pouco menos, né? Depende de mim e de você. E aí esse fluido vai para a pessoa. Por isso, a grande importância dessa reforma íntima, dessa transformação moral, que nós precisamos fazer dia após dia. Nós não viemos à Terra para brincadeira.
Todos nós somos missionários. Eu falei da palavra médium, né? Que Kardec usa em duas conotações, né? A polissemia. A palavra missão no Espiritismo também tem duas conotações. Porque tem os missionários que todos nós somos, que é aquela missão, às vezes, de cuidar da família, aquela missão no trabalho. E tem os missionários, que são aqueles, né, que vêm para ajudar o progresso da humanidade. Que eles estão em várias áreas, não estão só no Espiritismo, estão em várias áreas. Na tecnologia, na saúde. Então esses muitas das vezes vêm com uma missão maior para fazer o mundo progredir. Mesmer, Franz Anton Mesmer, o criador do magnetismo animal, é um. E ele se comunicou em espírito na Revista Espírita de Allan Kardec. Se eu não estou enganado, do ano de 1863. E na Revista Espírita ele fala assim: existem 3 tipos de fluidos, de energia, né? O dos espíritos, existe o misto, né? Existem 3 tipos de magnetismo, né? O dos espíritos, o misto, que é o do magnetizador junto com o espírito, e existe um maior de todos. Olha só, ouve essa: a prece de uma pessoa desinteressada pela outra. Desinteresse. A prece de uma pessoa desinteressada por outra. Só querer ajudar, só querer aliviar, só querer curar, não querer nada que seja visto, ou ganhar dinheiro, enfim. É esquecer esse mundo material e pensar só na parte espiritual, naquele momento, claro, né? Porque nós, como somos seres espirituais, sim, mas como encarnados nesse momento, nós vivemos a vida de encarnados também. Temos os nossos trabalhos, os nossos afazeres, enfim, que são correlacionados ao mundo em qual vivemos. Só que é como Jesus nos ensina: jamais podemos dar mais valor ao dinheiro, ao mundo, do que os valores espirituais. Eles devem vir sempre acima, sempre acima. Só que o nosso mundo, né? Às vezes a gente esquece disso. Você pode ver, quem nunca perguntou para alguém: oi, fulano lá, nosso amigo, como é que tá? Aí a pessoa vira para você e fala: vixe, tá ótimo, tá com uma empresa, tá com um carrão, tá com uma mulherona, tá com não sei o quê, né? A gente vê só as partes externas. E às vezes a pessoa está bem nessa parte financeira mesmo, né? Mas e emocionalmente, espiritualmente? Como que ela está? Às vezes por estar angariando muito dinheiro, não pagando os outros direito, enfim, mentindo, ela pode estar super mal. Enquanto a gente vê uma pessoa toda bem vestida, bem posicionada na sociedade, por dentro ela pode estar destruída. E aí eu lembro daquela frase de Augusto Cury, que ele diz assim: conheço miseráveis em mansões e milionários em favelas, porque não é o dinheiro que vai te trazer felicidade, não é o jeito que te olham que vai te trazer felicidade, é a sua consciência tranquila perante os seus atos. Lembra do começo da palestra? A gente sofre porque anda contra as leis de Deus. Andamos contra as leis de Deus, sofrimento. Ponto. E as leis de Deus, onde que elas estão? Está no livro dos Espíritos? Na consciência, não tem como fugir. Não tem como fugir, está dentro de você, está dentro de mim. Não tem como fugir. E eu sempre digo, né? Todas essas palavras que eu estou falando aqui, os ouvidos mais perto da minha boca são os meus mesmo.
Estamos aqui para aprendermos juntos. O que eu trago é um conhecimento que todos nós podemos ter, ainda mais agora que é de graça. Você não precisa nem ter dinheiro. Todo mundo hoje, a maioria, né, tem um celularzinho, uma internet. Se não tem internet no momento, ele pode pegar o Wi-Fi de alguém, né, em algum lugar, né? Vai lá, abre a Kardecpédia. Olha, eu quero saber se aquela frase que me falaram é de Kardec mesmo. Ela escreve lá, vai aparecer aonde está a frase, em qual obra Kardec escreveu. E se não for de Kardec, não aparece ali, né? E é importantíssimo construirmos o prédio pela base. Vocês sabiam que as revistas espíritas de Allan Kardec, que são 12 edições, nós não tínhamos conhecimento dela até no começo dos anos 70, entre 69 e 70, Herculano Pires começou a traduzir elas para nós, aos poucos. Lembrando, não tinha internet, comunicação daquela maneira difícil, enfim, né? Nós não tínhamos conhecimento. Tantos outros missionários do Espiritismo que apareceram na Terra não tinham conhecimento dessas obras. Hoje nós temos, e precisamos nos alimentar delas. Nessas obras, na Revista Espírita, Kardec diz que os médicos do futuro serão médiums. Alguns deles sonambúlicos, porque o sonambúlico, ou o médium de dupla vista, né? A dupla vista, também está no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma. Ele consegue ver além. Por exemplo, ele olha para você e consegue ver onde está a doença, ou ele consegue ver o que está acontecendo lá na sua casa, né? Então imagina, você chega no médico, ele é dotado de dupla vista, ele vê, putz, você está com câncer aqui, ó. Aí ele sabe, ele conhece o magnetismo, ele magnetiza, tira a tua sensibilidade do local, ele vai lá, corta, arranca o câncer, costura, e você sai. Alguém já viu isso acontecer em algum lugar? Alguém já viu o filme O Predestinado, Zero e Gó? Aquele fenômeno que tanto diziam que ele operava a pessoa não sentia dor nenhuma, já era conhecido, ó, dos magnetizadores. No Espiritismo, Kardec cita no Livro dos Espíritos, catalepsia localizada. Então ele operava, arrancava ali sem dor nenhuma. Já é conhecido dos Espiritismo aquilo ali. E Zé Arigó, ele veio à Terra para mostrar que existe algo a mais. Tudo que eu estou falando aqui é para mostrar que a ciência do Espírito tem que nos levar a algo a mais, a amar mais nossos irmãos, a compreender mais, a entender que todo mal que nós praticarmos, nós deveremos reparar o dano, e só se repara o mal com o bem. Já dizia o apóstolo Paulo lá na Bíblia, o amor cobre uma multidão de pecados. Só se repara o mal com o bem. Isso também está nas obras de Kardec. E não é apagado de uma hora para outra. Tem pessoas que acham, isso não bate nem com o bom senso, com a razão, tá? Um dos crivos que Kardec passou todas as mensagens que veio para ele. Primeira, bom senso e razão. Segunda, concordância e universalidade. Ou seja, mensagens que racionalmente faziam sentido e que espíritos no mundo inteiro estavam falando a mesma coisa. Foi assim que ele construiu o Espiritismo. E às vezes chega uma mensagem para nós que não passa nem pelo primeiro crivo dele, e a gente aceita. Não pode, a gente tem que raciocinar. Por exemplo, existe uma coisa no movimento espírita que é dito que você assassina alguém numa vida, você volta numa outra vida para morrer. Faz sentido isso, gente? Porque se você voltasse primeiro, se você voltasse para morrer e apagar aquela morte sua, Deus teria que colocar alguém para te matar. E Deus nunca faz isso. Está no Livro dos Espíritos. Os espíritos precisam passar pelas fileiras do mal? O que os espíritos respondem? Pelas fileiras do mal, não. Pelas fileiras da ignorância. A pessoa que puxa o gatilho
ela pode na hora se arrepender e não fazer. Se fez, foi porque quis. Olha, podia ter se arrependido e não fez. E outra, seria muito fácil, né? Imagina, o que morre é o corpo, o espírito não morre. Eu gosto muito da frase do criador da Kardecpédia, que é o Cosme Massi, né? Que ele diz assim: somos supermans sem kryptonita, nada nos faz mal, a não ser a nossa má moral, né? Quando a gente faz o mal para alguém, quando a gente quer fazer o mal, isso nos faz mal. Agora, nunca mais morreremos. Tivemos um começo e não teremos fim, jamais. Então, se eu fiz o mal para alguém, eu vou ter que reparar esse mal com o bem, com o amor. E se esse mal que eu pratiquei, como eu dei o exemplo aí do assassinato, né? Esse assassinato fez os filhos daquela pessoa passar fome. Eu sou responsável pela morte da pessoa e pelos filhos da pessoa que passou fome. Eu vou ter que reparar com ele e com os filhos da pessoa. Só que para o bem também é assim, viu, gente? Somos responsáveis por todo o mal que fizemos e o mal derivado desse mal, mas também somos responsáveis pelo bem e pelo bem derivado desse bem. Eu ajudo ela aqui, eu faço um bem para ela, ela aprende, faz para o outro, aí depois faz para o outro, depois faz para o outro. Então eu sou responsável por toda essa corrente do amor que vai passando de um para o outro. E assim a gente termina essa nossa preleção do dia, tentando só buscar o amor para o próximo, né? Buscar compreender um pouquinho mais das leis de Deus, que são tão simples. Às vezes a gente pensa que as obras de Kardec são difíceis, mas não são. É porque às vezes a gente não conhece as terminologias que ele deixou. Só que no livro dos médiuns tem lá como se fosse um dicionário, explicando cada palavra que ele diz. Então vamos juntos, buscando estudar, entrando na Kardecpédia, que existe o app também, você pode abaixar o aplicativo e deixar no celular gratuitamente. Que assim seja.